Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos ao canal Voltar em Breve, JC Notícias. Aqui quem fala é o João Carlos. Convido a todos vocês que são cristãos e vocês também que não são cristãos a assistir a esse vídeo por completo, porque irá nos abençoar. Meus amados, hoje eu postei na minha comunidade, lá no YouTube, uma foto, um desenho, onde mostrar, como se Gugu liberado estivesse subindo ao céu, com os anjos. E aí coloquei o versículo bíblico, que Jesus disse que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. É necessário que a pessoa, para ressuscitar em Cristo, tem que aceitar Cristo como seu único Salvador. Isso de fato é bíblico. E aí eu recebi uma enxurrada de comentários, de julgamentos, que eu pensei e analisei depois e falei, deixa pra lá, as pessoas vão criticar mesmo. Mas aí o Espírito Santo me incomodou a fazer esse vídeo aqui. E eu estou aqui para falar aquilo que realmente Deus quer falar com todos nós. Que de fato nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Não ouvir aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas sim aquilo que é necessário ouvir. Eu vi lá muitos comentários julgando, condenando, esse momento triste para a família também, e amigos, condenando a postagem que eu coloquei lá, condenando até mesmo o Gugu. E se nós de fato, meus amados, somos cristãos, não devemos julgar. Porque a Bíblia fala que aquele que julga será julgado, aquele que condena será condenado. Muitas pessoas falam, que vergonha que esse canal faz, pensando que era um canal cristão, poxa, fazendo uma apologia a um homem que fazia a banheira com as mulheres lá, que isso, e agora está falando que ele foi para o céu só porque ele... Não é isso. O que ele fez no passado foi passado. E de repente você, o que era você no passado? Você tem uma história limpa também? Você de fato pode falar assim, não, meu passado é limpo. Então, meus amados, o que eu quero falar aqui para vocês, que antes mesmo de falar algumas coisas, a gente tem que saber a história, o que aconteceu. Então vamos lá pelos fatos. Eu vi vídeos aqui na internet, por isso que eu até fiz essa postagem, da Mara Maravilha, dando depoimento e falando, convidando ele a aceitar Jesus como seu Salvador. Tem vídeos na internet falando sobre isso. Inclusive tem vídeos que ela convida ele a participar da oração e convida ele a aceitar Jesus como seu Salvador, e ele fala que sim. Ela até disse no vídeo que ele aceitou Jesus como Salvador. Ah, mas para aceitar Jesus como Salvador tem que se batizar nas águas. Ele se batizou nas águas no Rio Jordão. Ele se batizou nas águas no Rio Jordão. A esposa dele é uma cristã, é uma evangélica, que com certeza também falou do amor de Cristo, falou de Jesus Cristo, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, só quem é que sabe se de fato ele foi salvo ou não, não sou eu, não é você. É Jesus, é Deus que sabe. Só Deus sabe. É Deus que conhece o coração do ser humano. É Deus que sabe, de fato, se aquela pessoa que morre realmente foi salvo. Porque se engana muitas pessoas que pensam que aquelas pessoas que estão na igreja, que se diz ter aceitado Jesus, também serão salvos. Não, tem muitos que dizem Senhor, Senhor, e não herdarão o reino do céu, a Bíblia fala. Muitos, mas muito mesmo. Que abre a boca com toda, com aquela toda prepotência, com aquele todo orgulho, eu sou de Jesus, eu sou de Cristo, mas será realmente que é mesmo? Será que o caráter realmente agrada a Deus? Será que realmente o que sai da boca dessa pessoa verdadeiramente agrada a Deus? Será que a conduta dessas pessoas, de fato, tem agradado a Deus? Então, só quem sabe é Deus. E nós não podemos julgá-lo, nem condenar. A Bíblia fala assim, julgai pela reta justiça.
não pela aparência, mas pela reta justiça, o que é reto, o que é justo. Então, meus amados, nós devemos ter muito cuidado e de não estarmos nós pecando. A verdade é essa. Não devemos abrir a nossa boca para levar até outras pessoas a pecarem. Porque a Bíblia fala, dá exemplo claro, que a essência do Evangelho é o amor. Amor. Então a gente vê também muitos que se diz ser cristão, tendo os maus costumes, mau testemunho, tendo uma frieza de amor para com o próximo e que se diz ser cristão. Vemos também pessoas que se diz ter aceitado Jesus tendo péssimos testemunhos que nem o incrédulo tem. E de fato essas pessoas herdarão o reino do céu? Pois a Bíblia fala, e eu vou pela Bíblia aqui, que de fato esses tipos de pessoas que têm essas condutas não herdarão o reino do céu. Eu vou ler com vocês aqui. Mas antes eu quero ler outro também, capítulo 1 de Coríntios, versículo 13, versículo 3 em diante, diz assim: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Falando da essência do amor, que se a pessoa não faz de fato por amor às coisas, é inútil. Aí fala, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, o maior deste é o amor. Quer dizer, o amor é o evangelho, né? O amor suporta tudo, o amor não aceita injustiça, o amor não aceita o mal, o amor pratica o bem, né? Pratica o bem. Então, o Gugu Liberato foi uma pessoa que ajudava o próximo, procurava ter um caráter exemplar, mas a sua conduta, se de fato em Cristo foi, ele receberá o galardão no reino do céu, assim como qualquer um de nós. Se você ajuda o próximo, se você faz o bem, mas sem estar em Cristo, ou seja, sem que você aceitou a Cristo como Salvador, não vai adiantar de nada. Pois ninguém será salvo pelas boas obras, seremos salvos mediante a fé em Cristo. Mas se em Cristo Jesus, que se nós estamos em Cristo Jesus, devemos praticar as obras, devemos fazer o que é bem. Então é interessante que ele quis doar os seus órgãos para mais de 50, beneficiou a mais de 50 pessoas. Aí eu penso, será que alguns que se diz, né, realmente fiel, cristão ali, será que teria a mesma atitude? Será que realmente faria o mesmo? Porque assim, se de fato em Cristo ele está, se ele aceitou a Cristo, como ele teve muita oportunidade para aceitar, e acredito que ele até aceitou, eu acredito que ele de fato aceitou a Cristo, o que ele fez aqui na terra de bom, ele receberá o galardão no reino do céu. Porque a Bíblia fala que cada um receberá a recompensa segundo as suas obras aqui na terra. Tanto de bem como de mal. Cada um vai ser recompensado. Uns para o melhor e outros para o pior. A Bíblia fala em Gálatas, meus amados. Gálatas 5. Versículo... Cadê aqui? Versículo 22 em diante. Diz assim, ó. Mas o fruto do Espírito Santo, mas o fruto daqueles que são de Cristo, que tem o Espírito de Cristo, dentro dele tem o que em primeiro lugar? Amor. Amor. Então, se você de fato é aquela pessoa que aceitou Jesus, mas não ama o próximo, não está nem aí pelo próximo, está com aquele coração cada um por ser Deus por todo, vive egoísta, vive uma vida egoísta, uma vida de mau caráter, né? Uma vida errada, uma vida sem afeto, uma vida sem misericórdia, uma vida sem compaixão, então não é o Espírito de Deus que você tem. Porque o Espírito de Deus tem na vida de uma pessoa amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, procura fazer o bem sempre, bondade, fé, mansidão, temperança.
contra essas coisas não há condenação, não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito Santo, andemos também no Espírito. Então, ou seja, se você entregou a vida a Cristo, vive o que Ele ensinou, vive aquilo que de fato agrada a Deus. Então, os frutos do Espírito Santo são 9 frutos que as pessoas que são de Jesus, de fato, elas praticam. O amor, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, né? A benignidade, a bondade, a fé. Tudo está no coração daqueles que realmente são de Cristo. Agora, vamos ver o contrário daqueles que não estão em Cristo, mas se diz estar, né? Que se diz ser de Jesus, que se diz ser de Deus, que não herdarão o reino do céu, segundo o que está escrito aqui na Bíblia. Que diz o seguinte: mas se sois guiado pelo Espírito, não está debaixo a lei, não está debaixo a condenação. Porém, porque as obras da carne são manifestas, são conhecidas, né? Porque as obras da carne são manifestas, ou seja, são conhecidas. As quais são, vamos lá ver? Adultério, fornicação, impureza, ou seja, impuro, né, na mente, no coração, lascívia, que você já sabe o que é, fornicação também você já sabe, não precisa nem falar, idolatria, né, idolatria, muitas pessoas idolatrando, né, feitiçaria, inimizade, pessoa que só fica criando inimigos, criando contenda, ao invés de pacificar as coisas, fica criando inimizade. Porfias, que é ciúmes, emulações, pessoa que gosta de criar contenda e puxa a outra também para falar mal, e puxa a outra para ficar criando contenda nas redes sociais, enfim, nos comentários, fica fazendo comentário maldosos e induzindo outras pessoas a fazerem, tudo isso aí, emulações, né? Iras, pelejas, que é o mesmo de brigas, dissensões, confusões, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então não sou eu que estou dizendo, é a própria Bíblia, que essas pessoas que praticam tais coisas, está no plural, tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então se você é aquela pessoa que faz uma dessas coisas aqui, uma só, já é fato condenável diante de Deus, e não herdarão o reino de Deus, né? Por quê? Porque pratica as obras da carne. Então nós devemos tomar muito cuidado que saímos falando, né, ou fazendo, porque daremos conta. Como eu vi um comentário, quer dizer que a pessoa agora que fazia lá a banheira lá, colocou a mulher dançando lá, pegando o sabonete, vai ser salvo. Não, eu vou responder essa pessoa. Todos aqueles, pode ser ex-prostituta, ex-traficante, ex-bandido, ex-ladrão, ex-tudo. Se de fato ele se converteu, aceitou a Cristo, ele será salvo. Porque a salvação é para todos aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador, se arrependem dos seus pecados. Então, meus amados, no céu vai ter muito ex-prostituta, ex-traficante, ex-bandido, um monte de ex-adúltero, um monte. Todos aqueles que se arrependeram e aceitou a Cristo serão salvos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e vivermos de fato o cristianismo, principalmente no nosso país que está em falta, né? O cristianismo é a prática do evangelho. Eu sei que o evangelho de hoje em dia está mais para ser falso evangelho do que verdadeiro. Não digo todos, né? Não digo em todos os lugares, mas a maioria prega um evangelho distorcido, um evangelho de interesse, um evangelho de cobiça, um evangelho de interesse próprio. Por isso que a gente vê em muitos que se diz ser cristão um egoísmo ao extremo, né? A falta de benignidade, a falta de amor de muito, e se diz ser
titula cristão, se titula ter aceitado a Cristo, porque se batizou nas águas. A Bíblia fala, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas sim aqueles que fazem a vontade do meu Pai, a vontade de Deus. Então, não se ilude não com pessoas que se diz ser cristão, que fala que é cristão, mas não tem frutos, não são de Deus. A árvore é conhecida pelos frutos, e a árvore boa produz bons frutos. E qual é o primeiro fruto que a Bíblia fala? Aqui, ó, amor. Amor para com Deus em primeiro lugar, amor para com o próximo. E o seu próximo não está longe, o seu próximo não é aquele que é o seu ente querido, seu amigo próximo, não. O teu próximo é o ser humano. É o ser humano. Então, meus amados, eu gostaria que vocês meditassem sobre isso aqui, meditassem e policiassem, né? Em tudo que for falar. Porque realmente, lamentavelmente, as pessoas que comentaram lá na comunidade, só vocês entrar lá, você vai ver cada absurdo que eu olhei assim e falei, é verdade, o Brasil precisa se converter a Cristo. Pessoas que têm essas atitudes, tá? Agora, as pessoas que realmente estão seguindo a fé limpa, o cristianismo fiel, então não são para essas pessoas essas palavras que eu acabo de dizer. Mas para essas pessoas que andam realmente agradando a si mesmo do que é o próprio Deus, lamentavelmente devemos estar orando por essas pessoas, né? Para que Deus venha ter misericórdia. Meus amados, forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima.